Tudo bem, gente? Como é que foram aí depois da live de quarta-feira que vem, de quarta-feira passada, né? Quarta-feira que vem. Já tô no futuro, ó. É, como é que foram aí com a ressignificação? Fizeram algum exercício de ressignificar? Virou o lema daqui de casa agora. Ressignificar. E funciona bem, hein? Pois é, esse é o exercício, Ellen. É isso aí, a gente tem que. O conhecimento a gente adquire o tempo todo, se a gente prestar atenção. Mas a gente só aprende e só entende quando a gente põe em prática. Então, eu estava até conversando ontem, na live que a gente fez com o pessoal. Tá chegando atrasado o som? Tá ruim aí, gente? Fala pra mim aí se o som tá chegando atrasado, como que tá? Tá normal? Boa noite, Marcos Paulo. Marcos Paulo é que me fala aí, ó, meu produtor é que me fala como é que tá o som, como é que tá a imagem. Tem que esperar, porque agora, gente, tem um barulhinho do trem, de vez em quando, não sei se vocês percebem, né? Mas o trem passa aqui perto e o barulho fica grande aqui. É porque tem uma janela aberta ali também. Aí, deixa eu fechar a janela lá pra mim, Marcos Paulo. Bom, e o exercício é esse, gente. É a gente pegar o conhecimento que a gente adquire e aplicar. Quando a gente aplica o conhecimento, é que a gente começa a entender. Porque eu estava até conversando com o pessoal numa live ontem, o pessoal do portal. Ei, cunhada, tudo bem? E a gente estava falando sobre isso, como que é importante quando a gente passa a ter mais consciência, a gente passa a se observar mais. E eu não digo nem cobrar, viu, Ellen? Essa cobrança, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque isso às vezes soa um pouco pesado pra gente. Então, e nem se vigiar, mas se observar mais. Quando a gente vai repetindo isso e a nossa mente começa a aprender, né, e criar hábitos por repetição, a gente vai ficando mais atento, a gente vai percebendo mais as pessoas que convivem com a gente se percebe mais. E isso fica mais natural. E quando isso vai ficando mais natural, aí você percebe que a gente entende que a gente está aprendendo mais. Aí você pode ter certeza que você está evoluindo, que você está expandindo a sua consciência, porque aquilo já vira um hábito para você. Você se percebe mais, se observa mais o ambiente que você vive, as pessoas com quem você convive. Você consegue controlar mais, entender mais o outro quando você se entende mais. Então a gente comentou até isso ontem, o pessoal do portal, sobre essa percepção que a gente passa a ter quando a gente vai adquirindo esse conhecimento. E isso é colocar em prática. Isso é a gente aplicar o conhecimento e entender. Esse é o entendimento. É isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Porque não adianta você ficar lendo livro, ver vídeos, assistir a live e ficou por isso mesmo. Se aquilo serve para você só naquele momento. E normalmente a gente percebe as coisas mais para os outros do que para a gente. Então, toda vez que você está assistindo, por exemplo, a live de hoje, a gente vai falar de resiliência e resignação, aí você pensa em alguém. Primeiro a gente tem que pensar na gente. Primeiro tem que servir para a gente. Né? E a gente entender para a gente, na nossa vida, como que isso funciona. E depois a gente vai entender as outras pessoas.
Então acontece muito disso, da gente achar que tudo serve para o outro. Né? Ah, fulano é assim, fulano tem que melhorar, eu conheço pessoas assim na minha família. Não, primeiro eu. Né? Primeiro eu aplico em mim e aí é que a gente vai mudando. E as pessoas que convivem com a gente, tem uma frase que é espetacular. Eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. As pessoas percebem isso. Né? As pessoas vão percebendo essa mudança em você e vão sentindo isso. E automaticamente elas vão mudando também, porque essa energia vai circulando. Né? Então vamos lá, o nosso tema de hoje. Não sei porquê, mas a minha imagem aqui, de repente, vai ficando escura. De vez em quando eu tenho que dar um toquezinho na tela aqui. Resiliência e resignação. Eu fiz uma analogia aqui, né, e coloquei até como um subtítulo que a vida é como um jogo. E eu queria até fazer umas perguntinhas para vocês aí. Como é que alguém aí joga videogame, gente? Algum de vocês gosta de jogar videogame ou curte algum outro tipo de jogo, né? Sei lá, qualquer jogo de diversão mesmo. E eu fiz essa analogia para a gente poder entender melhor sobre o tema, tá? Então, vamos pensar, vamos refletir sobre algumas coisas, né? Tem gente que gosta de desafios. Pensa aí de que você gosta, se você é uma pessoa determinada, se você gosta de desafios, se você é persistente, ou se você é mais acomodado, se você é uma pessoa mais acomodada, mais aceita mais as coisas. Né? Aceitar no sentido de assim, deixa aí e vamos aceitar. Vamos tirar essa mãozinha, né, Marcos Paulo? Vamos mudar essa mãozinha aí quando eu falar assim, quem gosta de desafios? Mais mãozinhas do desafio do que do acomodado. Então, pensa em como, vai imaginando quais são as suas características, né? Eu gosto muito de desafios. Se alguém falar para mim, se você não consegue fazer isso, aí eu tenho que provar que eu consigo. Não fala que eu não vou conseguir. Não me fala isso, que isso me engrandece, aí me põe para cima. Então, falar que eu não vou conseguir é desafiador demais. Mas, para quem joga, aí eu fiz foi até uma brincadeira, né, com meu filho, eu fiz uma analogia com o jogo. Porque um jogo de videogame, quem não joga, eu não jogo, mas eu assisto, eu vejo o jogo. É um jogo, primeiro, tem sempre um objetivo, né? Então você tem sempre um lugar que você quer chegar. Você tem sempre um objetivo ali, uma meta no jogo. Ou um alvo. Você tem um tempo determinado. A maioria dos jogos, né, às vezes você tem um tempo para cumprir aquele percurso, aquela fase do jogo, né, no videogame. Tem obstáculos, você tem estratégias, você tem, às vezes, ajuda de outros personagens, né? Você ganha vidas, você ganha tempo de vida. Olha só que legal a gente fazer essa analogia. Né? E aí, quando você erra, você vai de novo. E eu ficava, às vezes, quando meu filho começou a se interessar por videogame e o Marcos Paulo jogava, eu ficava assim, nossa, mas é muito... Aí morre, aí perde aquela fase, nossa, vai começar tudo de novo, aí começa lá de trás. E aí não, e agora eu vou conseguir. Aí você vai perdendo vida, usa várias ferramentas e às vezes você precisa buscar algumas ferramentas que você precisa conquistar para você mudar de nível. E a nossa vida é assim. A nossa vida é como um jogo. Se a gente não tem metas, né, a gente tem que ter metas, você tem que ter um alvo, você tem que ter um lugar para chegar. E isso é desafiador, isso já é um desafio.
Você tem estratégias, a vida, a gente precisa de estratégias para a gente ir, vários caminhos. O jogo, você tem vários caminhos que você pode seguir, que você pode percorrer. Alguns você chega mais rápido, outros você tem mais obstáculos. E eles vão descobrindo isso no jogo. E na vida a gente também tem que descobrir o melhor caminho para a gente percorrer, para a gente chegar onde a gente quer. Então, quais são as estratégias que você usa na sua vida? Quais são as ferramentas que você usa na sua vida para você chegar onde você quer? O que você faz? Você encara esses desafios, né, como uma força fortalecedor para que você alcance, para você subir mais um degrau, para você mudar de nível? Ou você simplesmente acha que aqueles desafios estão ali para te derrubar, para não fazer você chegar? Num jogo, por exemplo, aqueles desafios, aqueles obstáculos são para te estimular, para você conseguir chegar. Para você chegar lá no final, não é fácil. Não é fácil para você chegar onde você quer, porque senão fica sem graça. Imagina a nossa vida sem esses obstáculos. Será que você seria tão forte? Será que você conseguiria, né, teria aquele gostinho de conquista, de alegria, de gratidão? Aquele gosto de assim, eu sou capaz, eu sou forte o suficiente para conseguir chegar onde eu cheguei. Então, a gente tem que encarar a vida, né, e começa a fazer analogia, porque fica mais fácil a gente entender. Será que eu estou jogando? Será que esse jogo, né, da vida, eu estou jogando ele com muita vontade? Será que eu estou usando todas as ferramentas que eu tenho para eu chegar, para alcançar minha meta, para eu chegar onde eu quero, ou eu simplesmente estou deixando ir? E por que eu estou falando isso? E outra coisa importante, muitas vezes no jogo você precisa aceitar uma derrota, que é uma forma de estratégia, é uma estratégia você aceitar uma perda para você ganhar lá na frente. E vocês vão entender por que eu estou falando disso. Daqui a pouco a gente vai falar. Então você precisa aceitar certas coisas para você dar um passo maior, para você chegar onde você quer. Precisa da ajuda de outras pessoas, a gente não caminha sozinho. A gente não vive sozinho. Nós precisamos das outras pessoas na nossa vida. Nós temos que viver em socialização, nós temos que nos socializar. Ninguém vive sozinho. Né? E está focado. Olha que legal, um jogo, por exemplo, o foco, né? Você tem um foco. Se você perder esse foco, você se desnorteia. E quantas vezes eu faço, né, o meu marido e meu filho perderem o foco no jogo e eles erram. E aquilo para mim, eu já fico assim, nossa, eu já percebo de uma outra maneira. Né? Como que é importante. E às vezes a gente fica chateado com isso. Ai, perdi o foco, perdi essa fase. Então, assim, tem um joguinho que eu sempre fui muito disso, aquele cubo mágico. Não sei se vocês fazem aquilo. Mas aquilo é desafiador. E enquanto você não consegue montar aquele cubo mágico, né, e aquilo é fantástico. Aquilo é um aprendizado para a nossa vida. Então, faz essa analogia com algum jogo, alguma coisa que vocês gostam e percebam a vida de vocês nisso daí, que fica mais fácil da gente entender. E uma coisa interessante que eu quero falar com vocês sobre foco. Existem dois tipos de foco. Tem o foco fechado e o foco aberto. No jogo, por exemplo, no jogo de videogame, se você tiver o foco fechado, você não joga, você não ganha, você não vence. Porque você tem que perceber o jogo como um todo. E a vida é assim. Nós temos um foco, né? Você está focado em uma determinada coisa, num determinado momento. Mas a sua mente tem que estar aberta.
o seu foco maior, né? Você tem que estar com o foco aberto, o angular mais aberto, para que você perceba tudo o que acontece à sua volta. Então, ao mesmo tempo que você tem um objetivo e que você tem que correr atrás daquilo ali, você precisa perceber tudo que está acontecendo ao seu redor. Você precisa perceber o ambiente que você vive. Você precisa perceber o ambiente onde você trabalha, as pessoas que convivem com você. E aprender com tudo isso. Isso é o foco aberto. No foco fechado, quando você só enxerga uma coisa, quando você não percebe o que está acontecendo à sua volta, né, você acaba vivendo em situação de sobrevivência, que a gente fala, que é o de estresse. Se vocês conhecem uma pessoa estressada, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Visão periférica, exatamente isso, Marcos Paulo. Você joga videogame, né? Então, se vocês conhecem uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que vive na turbulência, ela é assim, ela está sempre em estado de sobrevivência. O que é o estado de sobrevivência? É aquele que você precisa agir rápido, né? Que é matar ou morrer, você precisa fugir, né? Então, essas pessoas, elas não conseguem, elas têm o foco fechado, elas só enxergam aquilo que está acontecendo na vida delas. Elas só conseguem enxergar problema. Tem gente que tem um problema e só enxerga o problema, não vai achar solução nunca. Não acha solução, porque não tem foco aberto. Porque a mente não está se expandindo. Porque você não tem a evolução, a expansão da consciência. E aí você não vê, você não enxerga a solução, você não sabe como que essas coisas podem se resolver e acaba atropelando as coisas. Você acaba resolvendo tudo por impulso. O foco fechado, o perigo é todo esse. E como que a gente aprende a ter um foco aberto? Uma das coisas, uma das formas de aprender a ter foco aberto é meditando. A meditação te ensina a ter esse foco aberto. Ao mesmo tempo que você tem a sua mente ali focada em você, no seu interior, você consegue perceber tudo o que acontece ao seu redor. Então eu estou aqui falando com vocês, eu estou focada no que eu estou falando, mas eu percebo que tem uma moto passando lá embaixo, se alguém falar eu vou ouvir. Nós temos os nossos órgãos sensoriais, eles estão ligados o tempo todo. A gente precisa estar com as nossas antenas, né, ligadas, e elas estão, só que a gente às vezes não percebe isso. E quando a gente está em situação de estresse, você não percebe as outras antenas. Você não percebe os canais de recepção que você tem. E por que eu estou falando tudo isso se o assunto é resiliência e resignação? O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de lidar com problemas, é a capacidade de você superar situações difíceis, é a capacidade de você se adaptar a mudanças, você vencer obstáculos, é você vencer seus desafios, né? Olha, o Marcos Paulo hoje está como um farol baixo, quando vê o obstáculo já é tarde. Você está filosófico hoje, Marcos Paulo, você está me surpreendendo. Muito bem, isso aí. Então a resiliência, gente, é a nossa capacidade de resistir à pressão em momentos de estresse, em momentos de choque, em momentos de trauma. Se você tem habilidades que compõem a característica de ser resiliente, você consegue vencer as adversidades aí da vida.
Então, esse conjunto de estratégias, esse conjunto de habilidades que a gente tem que trabalhar para ser resiliente, né? Eu vou falar isso para vocês aqui, quais são essas habilidades e como a gente faz para melhorar isso. Esse conjunto de habilidades compõe essa característica de ser resiliente. E quando a gente é resiliente, a gente se torna mais forte em situações adversas, em situações difíceis. Então, buscar a resiliência, ser resiliente, quando a gente está resistindo, quando a gente insiste, quando a gente quer muito uma coisa, né, você tem que aprender a trabalhar essas habilidades em você para não entrar num estado de resignação. E o que é a resignação? A resignação, a gente tem dois tipos de resignação. Resignar é você aceitar. Mas aceitar como? Né? Existem dois tipos de aceitação. Existe aquela aceitação que você simplesmente aceita para justificar um medo, por exemplo, que você tem. Uma situação que você encontrou um obstáculo e por motivos que a gente já falou aqui, principalmente crenças que você tem, você não enfrenta esses obstáculos. E aí você aceita aquela situação para não enfrentar e começa a justificar essa situação e você acredita e se apoia e justifica com as suas próprias histórias. Então, aquelas pessoas que falam assim, mas Deus quis assim. Não, eu não consigo, é assim mesmo, eu não consigo. Não, deixa para lá porque eu não vou conseguir. Não adianta porque isso não é para mim. Não, isso aí eu não sou capaz. Sabe, desiste muito fácil das coisas. Aceita aquela situação. Mas não é aquilo que te faz feliz. Não é aquilo que vai fazer você ser quem você quer ser. Não é aquilo que vai fazer você chegar onde você quer. Esse tipo de resignação, a gente fala que é a resignação da vitimização. Vitimização no sentido de você criar suas histórias e trazer para você como se fosse um sentimento de culpa. A vitimização está ligada à culpa. E você resigna, você aceita, mas não é aquilo que você quer. Você está indo contra você mesmo e fingindo que está tudo bem. Finge que está tudo bem para você não enfrentar um obstáculo, para você não enfrentar um desafio. E essa resignação, ela vai te trazer cada vez mais um sentimento de acomodação. Então, as pessoas que são mais acomodadas, elas costumam resignar muito mais. Aceita a situação, não é isso que eu quero. Imagina uma discussão. Você está discutindo com alguém e você simplesmente aceita, não, vamos parar, não falo mais desse assunto, e não resolve. Aquilo não ficou resolvido. Aquilo para você está te machucando, está te doendo, não está legal. Mas você aceita, você entra nesse estado de resignação para não enfrentar. E isso, para o seu interior, isso não é bom. E uma das características, uma das habilidades que a gente precisa trabalhar e que a gente adquiriu, a maioria das vezes, quando a gente era criança. Então, as pessoas que têm essa habilidade, né, que têm esse costume de resignar, de aceitar, provavelmente, elas viveram isso na sua infância, até os 7 anos, quando suas crenças foram formadas. Então, você teve que aprender, você aceitou, teve que aceitar muito as coisas, aceitou muito, teve que concordar, né? E aquilo ficou para você como uma verdade. O melhor caminho é esse. E a partir do momento que você fica consciente disso, você tem que mudar
tem que virar essa chave. Você discutir, você ir contra, você resistir a algo, não é nada demais. Discutir com uma outra pessoa, encontrar uma solução melhor, né? E às vezes entrar numa situação de desafiar você mesmo. É para você crescer, é para você evoluir. Então, cuidado com essa resignação, essa aceitação para simplesmente não enfrentar o desafio, não enfrentar o obstáculo. E a gente faz muito isso, gente. A gente faz isso com os nossos pais, a gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso no trabalho. Vocês estão percebendo isso? Tá caindo fichas aí para vocês? Porque a gente faz isso muitas vezes. Mas comecem a perceber na vida de vocês isso. Não é brigar, não é ser contra tudo, não é isso. Mas a gente tem que aprender a aceitar aquilo que nos faz bem. E existem maneiras de você fazer o outro perceber, né, sem machucar ninguém. Você não precisa ferir o outro. Você não precisa discutir na sua casa, você não precisa entrar em atrito com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para se fazer entender. Para que as pessoas se entendam o seu ponto de vista, para que as pessoas entendam o que você está sentindo, o que você quer. A gente tem que encontrar uma maneira de fazer as pessoas perceberem isso. E mais uma vez eu quero reforçar com vocês, quando a gente entende sobre nós mesmos, quando a gente estuda sobre nós mesmos, quando a gente entende a nossa mente, os nossos sentimentos, tudo fica mais fácil. Fica muito mais fácil, o caminho fica mais tranquilo, fica mais suave, né? E você entende mais o outro. E a resignação, existe um outro tipo de resignação, que é aquela resignação que eu falei do jogo. Quantas vezes você tem que aceitar uma situação, aceitar uma derrota, aceitar um acontecimento, porque naquele momento é o melhor a ser feito. Esse é outro tipo de resignação. Mas você sabe que aquilo ali é momentâneo, que aquela aceitação é que vai fazer você melhorar. De repente, você precisa melhorar suas capacidades, a sua habilidade para lidar com aquela circunstância, aquele acontecimento e lá na frente você resolver. Então, essa resignação nos faz bem. E é uma resignação que vai fazer você evoluir, vai fazer você crescer, vai fazer você refletir. Então, naquele momento, você enxerga que o melhor a ser feito, você fez tudo o que você podia, você fez o melhor que você pôde, mas naquele momento era melhor você aceitar. Nós estamos vivendo um momento de resignação. Nós estamos aceitando, nós tivemos que aceitar uma situação no mundo que a gente está vivendo, né? Com toda essa pandemia, nós tivemos que aceitar para crescer, para evoluir. Isso é resignar. Encontrar soluções para melhorar. Quanta gente está melhorando, quanta gente está achando caminhos, né, para evoluir. Por quê? Porque teve que aceitar a situação que a gente está vivendo. Olha só, quanta coisa a gente pode aprender, né? Quanta coisa a gente pode tirar um proveito bom do que está acontecendo e trazer isso para a nossa vida. A gente teve que aceitar uma situação muito complicada, né? Muito dura para muita gente, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente enxergar coisas que a gente não enxergava antes. E essa resignação, sim, essa resignação a gente tem que
acolher. A gente acolhe isso pra gente e buscar melhorar. Mas não tem culpa, não tem ressentimento, não tem mágoa, né? Não tem sofrimento. Esse tipo de resignação não. E isso vai te tornar mais resiliente, vai fazer você buscar soluções. Isso, ao mesmo tempo que você está resignando, você está sendo resiliente, porque você está resistindo e você está buscando melhorar, enfrentar as situações, né? E buscar soluções numa situação adversa, numa situação diferente, numa situação nova na sua vida, no obstáculo que apareceu. Como que as duas coisas se encaixam, né? E vamos trazer isso para a nossa vida. Pensa nos relacionamentos, nos seus relacionamentos que você tem, né? Quantas coisas você tem que aceitar, né? E persistir em outras. Quantas vezes você tem que insistir em determinadas coisas para que o relacionamento dê certo, para que o relacionamento cresça e melhore. E quantas coisas a gente tem que aceitar. Mas é a aceitação para melhorar e não para nos frustrar, porque isso não traz o entendimento para a gente. Isso só traz frustração, só traz mágoa, ressentimento. Educação dos nossos filhos, de sobrinhos, de alunos, né? Das pessoas com quem a gente pode ensinar alguma coisa, que aprendem com a gente. Né? A gente tem que entender o momento de resignar e o momento de ser resiliente. Quando eu tenho que aceitar uma situação do meu filho, da minha filha, né, eu tenho que aceitar o momento, entender o momento, e a gente vai falar de uma habilidade aqui que é essencial para isso. Eu tenho que entender esse momento para que lá na frente eu mostre para ele o melhor caminho. Quantas vezes a gente tem que fazer isso no trabalho? Resiliente no trabalho a gente tem que ser sempre. Sempre. Busque os seus desafios. Né? O que você não sabe, você tem que aprender. Aquilo que você acha que não consegue, você tem que colocar como desafio na sua vida. Os seus medos são os seus desafios. Tem uma frase, eu não sei se vou lembrar exatamente como que é, né? A caverna que você tem tanto medo de entrar, esconde o tesouro que você tanto procura. Então, aquele lugar, o medo que você tem, é o desafio que você precisa na sua vida para você chegar onde você quer. Toda vez que você se deparar com medo de algo, com alguma coisa que você fala assim, não, isso não é para mim, eu não sou capaz. Aquilo é uma crença, é um medo, é uma coisa que você está aceitando para não vencer, para não melhorar, para não crescer, para não expandir. Então, seja resiliente. Ensine as pessoas que convivem com você, seus filhos, seus pais, seus sobrinhos, a não ter medo. Não é sair fazendo tudo por aí de qualquer jeito, não é isso. Mas é o medo que te trava, que te limita. Esse não. Esse você tem que enfrentar. Esse você tem que ser resiliente. Encarar como desafio. Principalmente no trabalho. Com os nossos pais, quantas vezes a gente tem que resignar, quantas vezes a gente tem que ser resiliente, né? Não desistir de ajudar. Chega um momento em que os papéis se invertem, né? Você aprendeu com eles e agora você já cresceu, você já evoluiu e está na hora de você ensinar alguma coisa, porque você expandiu a sua mente, você cresceu, você evoluiu, você aprendeu com a vida. E a gente tem que aprender o momento certo de resignar e de ser resiliente. Né? Então, gente, tem muita coisa que a gente tem que começar a perceber melhor na nossa vida para que a gente viva melhor, para que a gente entenda melhor as situações. E existem fatores
que são essas habilidades, um conjunto de fatores que fazem com que a gente seja mais resiliente e trabalhe mais essas habilidades. E eu vou falar, são 7 fatores, são 7 habilidades que eu vou falar aqui para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar com elas e comece a perceber isso e trabalhar mais isso em vocês. Superar emoções. A gente precisa aprender a superar emoções. E o que é isso? Que habilidade eu tenho que trabalhar para ser mais resiliente? O que eu tenho que fazer para trabalhar mais essa habilidade de ter a capacidade de superar a emoção? Manter-se calmo sob pressão. Muitas pessoas não conseguem, no momento em que se sentem pressionadas, no momento de turbulência, no momento em que tem que resolver as coisas, elas não conseguem, elas mantêm aquele foco fechado, que eu falei para vocês que eu ia dar exemplos aqui. E isso faz com que as pessoas que convivem com ela, né, com a pessoa que tem essa característica, isso dificulta os relacionamentos, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. Porque essas pessoas não conseguem controlar o modo, né, elas não conseguem, quando elas estão diante de um problema, elas não conseguem se controlar e elas se perdem, elas ficam afobadas, elas ficam ansiosas, elas vivem naquela situação de estresse, né, que eu tenho que lutar ou fugir. E aí você tem que pensar rápido, mas em situação de estresse a gente não raciocina. Então, aprender a superar as emoções, a ter controle quando a gente está sob pressão, quando o momento não é favorável à situação que a gente queria estar. E isso é uma das habilidades que a gente tem que trabalhar para ser mais resiliente. Vai ver uma água, hoje está mais calor, né? Aprender a controlar os nossos impulsos. E aqui uma coisa está ligada à outra. Se você não sabe, não consegue superar suas emoções, é muito difícil você controlar os impulsos. É muito difícil você não agir de forma impulsiva. E quando a gente age de forma impulsiva, a gente não está raciocinando. Você ainda está em modo de sobrevivência. Normalmente, essas duas habilidades, elas estão interligadas, tá, gente? Isso na psicologia, os psicólogos trabalham muito isso. E essas duas habilidades, elas estão muito ligadas às nossas crenças, à nossa formação lá quando a gente era bem pequeno, até os 7 anos de idade. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, sabe os pais estouradões, né? Que o filho teve um problema com o coleguinha. E eu vou resolver isso aqui lá, eu vou resolver isso agora. E vai lá e tira satisfação com outra criança, e vai lá e resolve com o pai, e não procura saber qual é a situação. Não tem a capacidade de acalmar. Peraí, vamos resolver, vamos entender o que está acontecendo. Não sabe aquela pessoa estourada que quer resolver na hora que o negócio está fervendo, na hora que a situação está mais complicada e eu tenho que resolver naquele momento? Se você aprendeu com seus pais, com seus cuidadores, com o professor, com as pessoas com quem você conviveu quando era criança, a resolver situações assim, hoje as pessoas que conviveram com isso, que aprenderam, a experiência que elas tiveram foi essas pessoas sofrem de ansiedade, essas pessoas sofrem com a falta de controle emocional. E não é culpa delas. Por isso que a gente tem que entender, não é culpa delas. Elas aprenderam assim. Eu tenho que resolver agora. Eu tenho que resolver agora. É no momento em que o sangue está borbulhando, aquele momento principalmente de discussão, eu tenho que resolver ali. Então, essas pessoas provavelmente
viveram, experienciaram situações assim. E a outra habilidade é a empatia. Empatia é eu ter a capacidade, a habilidade de entender as emoções do outro, de me colocar, não só de me colocar no lugar do outro, mas entender o estado emocional da outra pessoa. Quando a gente faz isso, esse entendimento, ele nos leva a ser mais resiliente. A resiliência, a empatia, né, essa habilidade da empatia, nos coloca em estado de resiliência. Por quê? Eu entendendo melhor o outro, eu vou agir de maneira mais correta. Eu vou ter essa capacidade de reconhecer o que eu tenho que fazer, de entender o outro, de entender isso que eu falei aqui agora. Eu quando hoje, tá? Porque eu não era assim. Eu não era assim. Eu já fui nessa situação de eu tenho que resolver agora. Então, fez alguma coisa que eu não gostei, é agora que eu vou resolver. É na hora que o negócio está fervendo. Hoje, não. Hoje eu entendo por que a outra pessoa fez aquilo. Hoje eu paro e penso, por que as pessoas estão agindo dessa maneira? Então, a capacidade de me colocar no lugar da outra pessoa e entender a emoção dela. Por que ela está agindo daquela maneira? Hoje eu entendo as pessoas que são ansiosas. Hoje eu entendo melhor as pessoas que vivem nessa turbulência. A culpa não é delas. E quando a gente tem consciência disso, sim, aí a gente começa a trabalhar. Mais uma vez, eu vou reforçar e eu vou ser redundante. Conheçam mais sobre vocês. Entendam melhor como que a gente funciona, como que a nossa mente funciona, o que acontece, quem é você, por que você age do jeito que você age, por que você pensa da maneira que você pensa, por que você faz o que faz, mesmo não querendo fazer. Então essas crenças, a maneira, como que você aprendeu a lidar com a vida? Como que você aprendeu o jogo da vida? Como é que é o jogo da vida para você? Né? Eu tenho que sair atropelando tudo e para chegar onde eu quero? Ou eu tenho que entender cada fase? Ou eu tenho que entender cada situação? Ou eu tenho que entender cada fase do jogo, cada personagem do jogo, para eu chegar onde eu quero da melhor maneira possível? Vocês estão conseguindo captar? Tá todo mundo em silêncio hoje, né, gente? O papo tá muito sério. Tá todo mundo em silêncio, assim, sem se manifestar. E aí, outra habilidade, o otimismo. É outra habilidade desse conjunto de fatores que fazem a gente ser mais resiliente. O que é ser otimista? É eu ter certeza de que tudo vai melhorar. Hoje, a situação que a gente está vivendo, quem não está otimista, está vitimista. Então, a culpa, né? E coloca a culpa nos outros e se coloca como vítima, eu sou coitado porque a culpa é de fulano, porque a culpa é de ciclano, porque a culpa é do governo, porque a culpa é não sei de quem, de outro país, a culpa é de todo mundo e eu sou a vítima na história. Seja otimista, eu vou sair dessa. Né? Então, a capacidade de enxergar, de perceber que tudo vai dar certo, que para todo problema existe uma solução, de ter certeza, né? De ter a certeza de que a situação vai se resolver e que depende praticamente de você. É você querer mudar. Quando você quer mudar, você começa a abrir a sua mente e encontrar solução para aquilo. Quando você não quer mudar, você entra num estado de resignação e começa a aceitar as coisas e reclamar da vida, e e contar historinha. Então a gente tem que parar de contar essas historinhas que são só para justificar aquilo que a gente tem medo ou para justificar o nosso comodismo, a nossa aceitação, que não está levando a gente onde a gente quer. Então, trabalhar o otimismo,
né? Ter convicção de que tudo vai dar certo, de que vai mudar e que você precisa começar a agir para essa mudança. A outra habilidade é a análise do ambiente. E o que é você analisar o ambiente? É você identificar, o que eu falei das pessoas que agem por impulso. Você analisar o ambiente é você entender a causa do problema. É você entender aonde está, aonde tudo começou. Por que as coisas estão acontecendo? Então, quando você se depara uma situação difícil com alguém, num relacionamento, ou com seu filho ou no trabalho, e você vai entender o motivo daquilo ali e não simplesmente julgar aquela situação de forma isolada. Entenda, analise o ambiente, o que está acontecendo naquele momento, o que está acontecendo ali para aquela pessoa agir daquela maneira. Isso é você fazer essa análise do ambiente, entender a situação. Autoeficácia. O que é isso? É a convicção de que eu vou ter sucesso. A convicção de que você vai conseguir realizar o que você quer. É a convicção de que você é capaz. Isso faz você... Gente, isso é essencial, é um fator essencial nas pessoas resilientes. Eu sou uma pessoa muito resiliente, é o que eu falei para vocês. Não fala que eu não vou conseguir uma coisa. Não fala isso para mim, que aí é que eu vou conseguir mesmo. Eu vou te provar que eu consigo. Então, essa autoeficácia é você saber que depende de você e que você vai ter sucesso em tudo que você faz, mesmo que você tenha medo. Eu já falei isso em outras lives e eu repito aqui, não foi fácil para mim fazer isso que eu estou fazendo hoje. E eu não fico 100% confortável, não fico mesmo. Né? Mas eu tive que superar muitas crenças minhas. Eu tive que superar muitas coisas na minha vida, eu tive que entender muito sobre mim e por que eu pensava de determinada maneira para eu estar aqui hoje. Né? E eu estou estudando tem quase 2 anos. E foi agora que eu tive coragem. Para eu fazer o meu primeiro vídeo no canal do YouTube, foi difícil demais. Foi muito difícil. Eu tive que pensar várias vezes. Isso é superação. Eu tive que superar um medo, eu tive que superar muitas crenças. Mas eu tive o otimismo. Eu acreditei em mim mesmo. Autoeficácia e otimismo. De ter certeza de que o que eu estava fazendo, qual era o meu propósito, qual era a minha intenção e acreditar naquilo e vencer meu medo. Se eu quero isso para mim, eu preciso fazer dessa maneira. E o último, que é alcance de pessoas. Isso eu ainda preciso trabalhar muito. Alcance de pessoas é você perceber que e ter a habilidade de se conectar com o maior número de pessoas e essas pessoas fazerem parte do seu ambiente e de te ajudar a resolver as coisas na sua vida, de fazerem parte das soluções, né, do seu caminho. Lembra que eu falei do jogo? Muitas vezes você precisa de outros personagens para você trilhar o seu caminho. E também você tem que vencer algumas crenças, e essas crenças eu ainda tenho, né? De achar que estou me apoiando nos outros, de achar... Então, isso tudo, quando eu faço uma análise, estou falando de mim, porque cada um vai se identificar, tá, gente? Mas quando eu faço uma análise minha, eu sempre tive que fazer isso muito sozinha. Eu sempre tive uma responsabilidade muito sozinha e um peso muito grande em ter que acertar, em ter que dar certo. Então, eu ainda tenho essa crença de que não é que eu não preciso do outro, né? De não buscar o outro, eu nem me lembro disso. E eu preciso entender que eu preciso mais das pessoas. Isso eu tô assim, é
Eu estou me abrindo aqui para vocês. A gente precisa entender que a gente não está sozinho, que a gente precisa de outras pessoas também. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho isso em mim porque eu sei da crença que eu tenho. Eu nunca, na minha vida, né, ficar dependendo dos outros. Eu sempre tive que resolver, então eu acostumei a resolver tudo sozinha. E aí fica parecendo, quando eu vejo, eu estou fazendo tudo sozinha. E eu preciso buscar mais esse apoio. E aí quando eu vejo, eu estou resolvendo para mim e estou resolvendo para os outros. Mas eu fui acostumada assim. Eu me acostumei assim. Né? Então, gente, essas são habilidades, né? E eu estou olhando aqui o tempo, porque aí vamos fazer aquele combinado, tá, gente? Se cair, eu não tiver terminado, eu vou abrir de novo aqui no Instagram. Mas, resumindo, gente, vamos pensar aqui o que a gente pode tirar de proveito nisso tudo, né? Como que a gente pode entender isso e aplicar isso na nossa vida, né? Quanto mais eu entendo, quanto mais eu aprendo sobre mim, mais eu vou evoluir, mais eu vivo melhor comigo mesmo e com as outras pessoas, mais eu entendo o outro. A empatia, mais eu vou me colocar, entender as emoções do outro, o estado emocional das outras pessoas. Isso vai melhorar muito o sofrimento que às vezes a gente tem, a ansiedade que a gente tem de resolver as coisas. Para cada momento da nossa vida, há uma forma melhor para agir. Em alguns momentos, a maioria deles, né, a gente vai precisar ser mais resiliente. Em outros, eu vou precisar ser mais resignado. Eu vou ter que resignar para que depois eu seja mais resiliente, para que eu ganhe lá na frente. Então a gente precisa entender melhor os momentos da nossa vida, as fases da nossa vida, as situações que a gente vive no dia a dia, para a gente saber melhor como agir. As nossas crenças, gente, é o que controlam a nossa vida. Nós somos um conjunto de crenças. A gente tem que aprender a identificar isso. A gente tem que aprender a perceber melhor como que foi a nossa vida, lembrar um pouco do nosso passado, entender, acolher. Acolham o passado de vocês, entendam, para que ele possa ser mudado, para que o futuro seja melhor, para que o futuro seja diferente. Eu quero fazer uma live aqui ainda, da gente falar de passado, presente e futuro. E isso é é uma chave imensa que a gente tem que virar na nossa vida, entender o momento presente, entender o momento que a gente vive. E vou falar um dia isso aqui. Ser sempre resiliente, né? E às vezes necessário resignar. Então as nossas crenças, né? A gente tem que estar muito consciente de tudo isso e entender melhor as pessoas, entender melhor a nossa vida, entender melhor as situações e a gente viver muito melhor. Quem está buscando transformar a sua vida, quem tem metas, quem tem projetos, né? A gente precisa entender isso, gente. É necessário entender isso, tá? E aí, eu queria saber aí de vocês, coloca aí, pode comentar o que vocês acharam, né? O que trouxe isso para vocês, o que essa reflexão trouxe para vocês, né? A sugestão que você tem, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Vamos lá, a gente ainda tem um tempinho aí, uns 4 minutinhos. Tudo bem? Entenderam? Conseguiram entender? Quem aí é mais resignado? Quem aí é mais resiliente? Se a gente juntar isso tudo, gente, se a gente... a live da semana passada, né, que a gente falou sobre ressignificação, a gente começa a perceber que tudo está ligado. Como que é importante a gente saber um pouquinho de cada coisa? Você não precisa saber de forma profunda, mas entender tudo isso, entender as situações, né? O que é ressignificar? Quando eu tenho que ressignificar uma situação? Quando eu tenho que ser resiliente? Quando eu tenho que resignar?
quando eu tenho que ser mais calmo, entender os nossos estados emocionais, entender as nossas vibrações, a energia que a gente está, como isso é importante. E mais uma vez, gente, eu vou insistir com vocês, aprendam a meditar. O dia que vocês entenderem isso, como que a vida de vocês vai mudar? Como que isso vai fazer bem para o interior de vocês, vocês vão sentir essa mudança de forma exterior, né? Realmente é uma colcha de retalhos. É tudo, gente, é como se fosse uma teia, tá tudo interligado. Todos nós estamos interligados, tudo na nossa vida está interligado. Nada está isolado. Guardem isso, guardem essa frase. Nada na nossa vida está isolado. Tudo está interligado, nós estamos interligados, as nossas vidas, o nosso trabalho, tudo que a gente faz, está tudo interligado. E a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa para que a gente viva melhor, para que a gente transforme a nossa vida, para que a gente seja uma pessoa melhor, e evolua. Nós estamos aqui para isso. Nós nascemos, eu gosto de falar isso, nós nascemos para dar certo. E a gente tem que fazer dar certo, acreditar, ser otimista e fazer dar certo, né? E é isso que faz a vida ter sentido. É isso que a gente que todos nós buscamos na nossa vida, né? E aí, gente, eu quero fazer um convite para vocês, de vocês visitarem meu blog, metasrealizações.com, né? Eu tenho alguns posts aqui no Instagram, os vídeos ficam gravados aqui, né? Tem o meu canal do YouTube que tem alguns vídeos sobre isso que a gente fala aqui, sobre outros assuntos também, sobre medo. Vai lá, se inscreve no meu canal, Jaqueline Fan. Não tem o M igual tem aqui no Instagram, se inscreva lá e ativa o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu publicar um vídeo, né? E quem quiser fazer parte do Portal Fan e aprofundar mais esses estudos, tem lá um link na bio aqui no Instagram, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Tenho 30 segundos, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Um beijo grande para vocês. Podem me mandar sugestões de temas, tá? Eu vou mandar o link sim, Ellen, vou mandar para vocês. O link do portal tem lá na bio, mas eu mando aí para vocês. Obrigada, viu, gente? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo restante de semana aí. Espero vocês semana que vem, tá bom? Beijo!